E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS e estou aqui para apresentar, vamos ver se eu consigo agora fazer, né, a série O Que É, pessoal. Eu já tenho a série Como Fazer e a série O Que É. Então vamos lá, ó. A série O Que É será o que é core e o que é thread. Core todo mundo sabe que é núcleo. Por exemplo, nós temos o processador e nós temos o núcleo. Esse núcleo é chamado de core em inglês. E o que é a thread, pessoal? A thread é a linha de encadeamento de execução. É dividir tarefas. A gente pode fazer como, pessoal? Num único core nós podemos ter duas threads, ou seja, nós dividimos o processamento em dois, nós ganhamos em performance, tá? Eu vou explicar isso com alguns exemplos de processadores aqui nesses slides, tá? São 14 slides. Eu espero que eu consiga aí passar para vocês o que é core, o que é thread. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu falei alguma coisa de errado, vocês deixem aí na descrição do vídeo seu comentário e tudo mais. Vou pedir o seu joinha se você gostar dessa apresentação, tá ok? E com certeza vou tentar fazer outras apresentações da série O Que É, tá ok, pessoal? Então vamos lá para o segundo slide. O segundo slide é o seguinte: o Pentium 4 da Intel. Vocês lembram, né? O Pentium 4, ano 2000, final dos anos 90 mais ou menos, a Intel lançou o Pentium 4. Nós tínhamos antes o 286, 386 e o 486. Depois veio o que? Veio o Pentium 4, pessoal. E ele veio com o Pentium 4 HT. O que era esse HT? É o Hypertrend. Ah, meu Deus, eu cliquei errado aqui. O Hypertrend. O que era esse Hypertrend que todo mundo falava, mas ninguém conseguia entender? Nós temos aqui o núcleo do processador, onde o número 1 aqui quer dizer que ele tem um core, ou seja, um núcleo apenas, só que duas threads. Então, o que poderia resumir? Por exemplo, o que você faria, o que você iria, por exemplo, você vai escrever um livro, você escreve o livro com a mão direita, você conseguiria escrever com a mão direita e com a mão esquerda, ou seja, você faria, você mesmo faria duas coisas ao mesmo tempo. Então esse era o conceito do processador, um core e duas threads. E aí a Intel foi evoluindo o seu processador, tá? E aí o que surgiu, né? Nós temos lá o... Aqui eu comecei lá na frente, lá o Pentium 4, né? Mas nós temos hoje, por exemplo, o que eu falei do Pentium 4 foi um exemplo. Mas agora nós voltemos aqui, eu vou falar single core, tá? Agora que começam os conceitos dos processadores. Porque lá, como eu falei, o Pentium 4 onde começou. Nós temos hoje processadores single core com apenas um núcleo e nada mais, tá? Esses são, acho que se não me engano, os Celerons, por exemplo, os Celerons mais simples, apenas um core, tá? Aí nós temos o que? A Intel ela decidiu lançar, por exemplo, o Dual Core ou o Core 2 Duos, né? Que são dois cores e duas threads, tá? Eu tenho dois cores e em cada core, em cada núcleo, uma thread, tá ok? Esse é o... Eu tenho, por exemplo, um notebook que é dual core. Os notebooks mais antigos, eles vinham como Core 2 Duo. E o Dual Core é uma evolução disso daí. Mas é a mesma coisa, foi rebatizado pela Intel, tá ok? Mas é a mesma coisa. Os Pentium D, se não me engano, também cai no mesmo conceito, pessoal. Aí nós temos o Core 2 Quad. O Core 2 Quad, ele foi a última nomenclatura usada seguindo o Core 2 Duo. Core 2 Duos, tá? Core 2 Quad, ou seja, eu tenho 4 cores de 4 threads, pessoal. Tá ok? E vamos... Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me avisam, tá?
Nós temos agora aqui, desculpa pessoal, o Core, eu coloquei errado aqui pessoal, é o Intel i3. Eu coloquei Core aqui, mas está errado. Os processadores Intel i3, por exemplo, eles são dotados do quê? Eles têm 2 cores, tá? 1 e 2 aqui. E cada core tem 2 threads, ou seja, são 2 cores e 4 threads, pessoal. Ou seja, é como se nós tivéssemos 4 processadores, só que nós temos só 2 núcleos. Mas mesmo assim nós temos em um único processador aqui. Você entende o ganho de performance que isso significa, pessoal? Ao invés de eu ter, por exemplo, 4 processadores dentro de uma mesma placa mãe, eu tenho um único processador com 2 cores, 2 núcleos e 4 threads. Ou seja, eu consigo executar num processador single core, eu consigo executar algo assim, por exemplo, em 1 minuto. Nesse aqui, se for dividido um pouco para cada thread, eu vou conseguir fazer a mesma execução em 25 segundos. Em 20 segundos. 20 para esse, 20 para esse, 20 para esse e 20 para esse, tá? Mas isso vai depender também do software que vai estar rodando, se ele identifica que existem cores e threads no computador para ele poder dividir a tarefa. Senão ele vai sobrecarregar somente um core aqui. Aí não vai adiantar nada, pessoal, tá? Core i3 seria os processadores da Intel Core i3. Aí nós temos o Core i5, tá? Que ele tem o que? Ele tem 4 cores e 4 threads. O Core i3 nós temos 2 cores e 4 threads, tá? Então esse aqui, ou seja, é 1 para 1 a proporção. Esse aqui o torna ainda mais rápido. Por quê? Porque cada core ele não precisa dividir a tarefa. Não precisa ter não tem 2 threads, por exemplo. Aqui, um único núcleo, ele divide o processamento em 2. Ele vai rápido. Mas aqui, cada thread está rodando um único core e é muito mais rápido, pessoal. Tá? Vamos agora para o Core i7. O Core i7, ele nada mais é 4 cores. Em cada core nós temos 2 threads, tá? É igual o i3. O i3 só que nós só temos 2 cores, mas aqui nós temos 4 cores e 8 threads. Esse processador aqui é igual ao do meu outro notebook que eu tenho, que eu comprei para poder fazer jogos e tudo mais. Ele é um Core i7, ele tem 4 cores e 8 threads. É isso mesmo, se eu abrir o gerenciador de tarefas, vai aparecer 8 janelinhas, ou seja, 8 threads, mas são 4 cores, ou seja, 4 núcleos numa mesma pastilha, no mesmo processador, tá? Mas nós também temos outros Core i7 que são 6 cores e 12 threads, ou seja, foram incluídos aqui mais 2 cores e cada core com 2 threads, ou seja, você tem um ganho aí de mais 25%, 30% no mesmo processador. Isso o torna muito rápido, tá? Nós temos agora a linha AMD, que não poderia deixar de falar para vocês, né? Que é o grande concorrente aí da Intel em processadores de computador, tá? Nós temos, por exemplo, o Phenom X3 com 3 cores, o Phenom X4, 4 cores, o Athlon 64X2 com 2 cores. Por que ele leva o 64? Porque foi aí os processadores que começaram a ter saíram do 32 bits e foram para os 64 bits, igual aí o novo processador da Apple agora, que é o A7, que é para 64 bits. E a Samsung também promete seus próximos celulares mais top de linha sairão também com o processador de 64 bits, que já está em fase final de produção, tá? Aqui nós temos um outro comparativo que eu faço entre a AMD e a Intel. Nós temos, por exemplo, a AMD, um processador, um FX 8350 e o Intel Core i5.
A AMD nós temos 8 cores e 8 threads, e o Intel i5 nós temos 4 cores e 4 threads, ou seja, esse processador da Intel ele é equivalente a esse processador da AMD. E os outros aqui a mesma coisa, entendeu? Nós temos aqui, falei do top e vou falar do básico. Nós temos o FX 4300 e o Core i3. O AMD nós temos 4 cores e 4 threads. E o i3 nós temos 2 cores e 4 threads. E é equivalente. Aqui embaixo eu fiz mais ou menos o desenho para vocês verem. O AMD lá de cima, ó, ele tem 8 cores com 8 threads, ou seja, cada core tem a sua thread. E o Intel ele tem 4 cores e 4 threads, ou seja, uma thread para cada core. É isso aqui. Ou seja, o processador da Intel ele precisa da metade dos cores em relação à AMD para ter a mesma performance, tá? Fora também que antigamente falavam que a AMD esquentava muito, eu não sei hoje em dia se esquenta ou não, porque hoje em dia nós temos o water cooler, nós temos fãs aí mais eficientes e tudo mais, que evita o aquecimento do processador e o travamento, porque quando o processador ele atinge uma velocidade limite que você determina na placa-mãe, ele vai e você pede para ele desligar para não queimar o processador. Mas isso é uma outra história, tá pessoal? Apenas a questão de título de curiosidade para vocês. E agora nós temos aqui, nós vamos sair um pouco da linha dos processadores de computador, de microcomputador, e vamos agora para os processadores de smartphone, que são os ARMs, os Snapdragons, entendeu? Os da Nvidia, os Exynos da Samsung. Nós temos o Samsung S4 Octa-core. Ah, mas ele tem 8 cores, 8 núcleos. Sim, mas o que a Samsung fez? Ela pegou 2 processadores, tá? Não é que são 2 cores, não. Ele tem 8 cores, só que dentro dele é como se tivessem 2 pastilhas de processadores, tá? Um processador tem 4 cores e o outro processador tem 4 cores, por isso que é octa-core. Mas o que a Samsung fez? Eu não lembro direito as informações, eu até esqueci de colocar aqui. Um processador desse roda, se não me engano, a 1.3 GHz e o outro roda a 1.6. Ou seja, esse processador ele vai estar funcionando enquanto não demandar muita performance. A partir do momento que você, por exemplo, for fazer um jogo ou rodar um aplicativo que requer um pouco mais do processador, ele desativa esse processador e ativa esse processador com maior poder de processamento. Por isso que falam, octa-core, mas são 2 pares de 4 cores, tá? Ele não vai funcionar os 8 cores ao mesmo tempo, ele vai funcionar 4 ou 4, tá ok, pessoal? Isso para o modelo i9500, que é a versão 3G do S4. Se vocês, eu falei que eu ia dar essa explicação no unboxing do S4 que eu fiz, que já está no canal youtube.com/linuxbrs1, tá ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. Nós temos o Samsung S4 quad-core apenas. Esse aqui é um processador com 4 cores, mas é um processador de 1.9 GHz, diferente do outro, que se não me engano é 1.3 e 1.6. Esse aqui é 1.9, um processador apenas, quad-core de 1.9, ou seja, são 4 cores de 1.9 GHz rodando no i9505, que é a versão 4G da Samsung, do S4 da Samsung. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido passar para vocês o que é core, o que é thread, por que um processador tem um core e 2 threads, tem 4 cores e 4 threads, entendeu? Então isso daí é algo que hoje em dia no mundo dos smartphones está se tornando muito corriqueiro. Você falar,
Ah, ele tem um core só, ele tem 2 cores, ele é quad-core, tá? Então hoje em dia ele está se tornando, ele está herdando isso dos processadores para jogar aí pros smartphones, para vender também, né? Assim, igual o Samsung Galaxy Windows, ele é quad-core, entendeu? Mas ele é um quad-core, se não me engano, A5, um Cortex A5. Eu vou explicar depois a nomenclatura A5, A9, A11, A15, o porquê disso, tá? Para as pessoas entenderem melhor também esse marketing que eles colocam em cima disso. Mas isso é uma outra história e não vamos fugir do foco, tá ok, pessoal? Se eu falei, como eu disse para vocês, se eu falei alguma besteira, vocês me corrijam, que depois eu coloco aí um texto aí no meio do vídeo falando que eu falei alguma besteira, que não é aquilo, que não é, tá ok, pessoal? Tentei levantar as informações, colocar aqui para vocês entenderem da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Então é isso. Agora o último slide. Meu canal youtube.com/linuxbrs1. Não esquece, por favor, de dar o seu joinha, que é muito importante para mim, muito importante para o canal. E é importante também para saber que vocês gostaram do vídeo. Se inscreva também no canal para vocês estarem recebendo o e-mail aí. Cada vídeo que eu coloco você vai estar recebendo um e-mail. Não se esqueça de comentar no vídeo, apesar do YouTube ter mudado a forma de comentários, né? De você dar a sua sugestão aí na descrição do vídeo. Eu ainda vou fazer um vídeo disso falando também, que pra mim ficou tanto quanto confuso. Mas tudo bem, a gente vai superar isso, tá ok, pessoal? Agradeço a todo mundo que viu o vídeo aqui, tá ok? Obrigado e até mais, pessoal.